Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Benenossim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Shofetim trata primeiramente dos mandamentos a respeito da criação de um sistema de liderança na terra de Israel, começando com a designação de cortes e juízes oficiais em cada cidade. E após esboçar o processo de julgar um idólatra, a Torá ensina que a pena de morte deve ser imposta a qualquer erudito que pronunciar uma decisão contra o grande Sanhedrin, a Suprema Corte, em Jerusalém. Não importa o quanto sejam notáveis os eruditos envolvidos na disputa. O povo judeu recebe a permissão de requisitar um rei assim que estiver instalado em Israel. São relacionados alguns dos presentes especiais que devem ser dados aos Kohanim, os sacerdotes. Após descrever a natureza da profecia da Torá, repete as leis de Ir HaMiklat, a cidade de refúgio para assassinos acidentais, e descreve o caso judiciário especial de Edim Zomemim, testemunhas conspiratórias. A Torá, então, fala de vários aspectos da conduta da nação durante a guerra, dizendo-lhes para não temer os inimigos e relacionando aquelas pessoas que estão isentas do serviço militar. Deve-se primeiro dar ao inimigo a oportunidade de paz. O povo judeu deve ser cuidadoso para não destruir nenhuma árvore frutífera durante a batalha. A porção da Torá conclui com o caso do assassinato não resolvido e com o ritual de Eglá Arufá, a novilha decapitada, que serve como expiação para o povo das cidades vizinhas por não terem impedido o assassinato. Zait, então tá aí uma forma de se organizar, preparando-se para entrar em Eretz Israel. Exatamente. Preparando para a guerra, preparando para a conquista, né? A tomada da herança que o Eterno havia prometido quantos séculos atrás, né? Sim. Aos nossos pais, né? E vem ali então ele se colocando à frente dos exércitos de Israel para tomarem Eretz Israel, que estava sendo dominada, habitada por civilizações pecaminosas, civilizações contrárias ao projeto do Eterno. Zait, veja, quando nós falamos contra o projeto do Eterno, né, de repente as pessoas vão entender de um ponto de vista eclético, religioso, né? Mas eles não atendiam os requisitos civis, eram cruéis, então o seu nível de injustiça ele havia se multiplicado, né? Havia acabado os componentes civilizatórios. Já havia se esgotado, então, essa civilidade do Exato. Comportamento. Ofereciam sacrifícios humanos, queimavam crianças em nome de Deus. Alto nível de injustiças, enfim. Terrível, então, terrível. Acontece, Zait, que agora Israel recebe as leis, né, e de como vai se organizar. Então, estabelecimento de um tribunal, ou de tribunais, de juízes, de oficiais, de policiais. Para que servem os juízes? Para que servem os oficiais e os policiais? O objetivo todo é tornar aquele povo civilizado, ou seja, que haja a civilidade. Sim. A pessoa tem que temer a lei para poder obedecer a lei. A pessoa que não teme a lei faz qualquer coisa, não tem problema nenhum. Quando nós falamos Torá, mitzvot, rukim, mishpatim, né? Leis, estatutos, preceitos e juízes. O que faltava? Faltavam os juízes, faltavam os oficiais para executar. Exato, a né? parte executiva, né? A parte executiva dos decretos que serão emitidos por essa Suprema Corte. Isso. Né? Então, como que funcionavam o sistema judiciário? Então, o Beit Din, que é um tribunal constituído de 3 juízes, né? Seguido das instâncias superiores de 12, de 24, de até 71 juízes que ficavam instalados em Jerusalém, né, que se tornou a capital
do Estado de Israel. E aquela... Na época do primeiro templo. Né? Ela se tornou aí, teve essa importância de hospedar a Suprema Corte, que tinha decisões tanto a nível civil, né, como também religioso, né, das práticas israelitas. Então, o que se recomenda na Parashá Shofetim é quanto aos decretos. Né? Então, existe os Midrashim que diz que quando nós falamos da transmissão da lei, de que Moshe Rabbeinu recebe do Sinai e transfere a Josué, que transfere aos anciões, até que isso chegue à Suprema Corte. A Suprema Corte é ela. Né? Eles são herdeiros daquilo de que Moshe Rabbeinu recebe do Sinai. Eterno. Então as determinações que dali saem equivale à determinação dos céus, equivale à determinação do próprio Deus. Então o Midrashim confirma que ninguém pode ir contra uma decisão que foi tomada pela Suprema Corte. Exatamente, porque se assim fizessem, né, isso aí acabaria destruindo, demolindo a organização do Estado de Israel, da nação de Israel, porque cada pessoa vai obedecer ou não à lei opcional. Isso não pode. Por isso existem os policiais, por isso existe a polícia, por isso existem os juízes, por isso existe a autoridade que está acima do indivíduo. A autoridade ela tem que estar acima do indivíduo nesse parâmetro, né? No parâmetro de cumprir a lei. Correto. Outro detalhe, Zait, que ocorre é quanto ao que ser feito com o idólatra. Né? Sim, as pessoas que se envolvem com a idolatria em Eretz Israel, além das advertências dadas do comportamento desses vizinhos, de que eles não deveriam se envolver-se com a sua idolatria. Agora, quando um israelita é envolvido com a idolatria, está ali descritas as leis, né, de condenação à pessoa que se envolve com uma idolatria. Exatamente. Se torna um emissário de idolatria. E é determinado que aqueles países, aquelas nações que aceitarem a paz com Israel, elas vão sobreviver, mas vão pagar taxas, vão obedecer ao povo judeu. Aquelas que não aceitarem a paz sob as condições de Israel, essas seriam destruídas, inclusive homens, mulheres, crianças, animais, tudo destruído. Porque foram contra as determinações que vêm, na realidade, não dos juízes, mas do Eterno. Exato. Zait, outro detalhe importante que tem nesta porção é do comportamento de guerra, né? Nós estamos falando do momento em que Israel vai conquistar a terra de Canaã e vai propor aos vizinhos uma diplomacia de paz. Né? Mas, na verdade, Israel vai ocupar, ele vai precisar conquistar a terra de Canaã. Mas as leis referentes, as leis de guerra, quando em estado de sítio, ou eles promoverem um sítio, eles não poderiam fazer uso ou derrubarem as árvores frutíferas. Né? Também existia um comportamento, uma linha de conduta dos militares, dos que estavam envolvidos na guerra, quanto ao como se comportar com as cativas. Né? Então, como se comportam os homens na guerra? Né? Como que ficam vulneráveis as mulheres na guerra? Então, essas leis vêm regulamentar os instintos do homem que está na guerra. Ou seja, nós, em circunstâncias de menos adversas, nós precisamos controlar os nossos instintos. Né? Quando não há uma perseguição, quando não há uma pressão, né? Quando não existe, quando as coisas estão normais, quando há paz, já há necessidade de que os homens tenham controle sobre seus instintos. Agora, quando o homem é levado à situações adversas, a exemplo da guerra, né? Então o homem é submetido aos seus instintos mais inferiores, aos seus instintos animais. Então a Torá ela vem regrar a forma como os israelitas se comportavam. Por que derrubaram uma árvore frutífera?
Porque na realidade a vitória com o Eterno do nosso lado, ela está garantida. Então você vai derrubar uma árvore frutífera que amanhã você vai precisar, quando você for vitorioso, você vai precisar se alimentar, você não vai derrubar uma árvore frutífera. Então as condições que vêm trazer essas regras, esse controle quanto à forma de se comportar dentro do estado de guerra. No estado de guerra. Né? Então, o interessante... A dispensa, olha só, a dispensa como era feita da chamada. Outro item muito interessante. É claro que essa guerra, Zait, era um caso de guerra de conquista. Né? Quando Israel saía à guerra com outro estado, então existia a prerrogativa do sacerdote de passar a tropa dispensando as pessoas que haviam, que estavam o noivo, recém-casados, aqueles que recém-construíram uma casa, aquele que inaugurou uma casa, aquele que plantou uma vinha. Então essas pessoas eram dispensadas. Por fim, o covarde. O covarde era dispensado da guerra. Então a Torá também, ela cria uma válvula de escape, porque imagine, se ela não poupasse o que plantou a vinha, o recém-casado e o que ainda não havia inaugurado uma casa, se ela não poupasse essas pessoas, de que forma que poderia ser retirado o covarde da frente de batalha? Exatamente, fica difícil, né? Então, a Torá cria essas circunstâncias para que ninguém fosse submetido a uma humilhação. Mas de forma que não poderia se correr o risco de que o covarde, com o coração amolecido, estivesse no meio da guerra. Porque ele poderia fazer, acovardar todo o exército. A todo o exército, exatamente. Então existiam esses mecanismos, justos. Agora, é claro que esse é um modelo para aqueles que iam para a guerra de conquista. Não é o caso de quando são invadidos, de quando são atacados. A guerra de defesa. A guerra de defesa, exatamente. Você vê o interessante. O Eterno, ele tem um amor tão grande pelo ser humano, não apenas pelo povo judeu, pelo ser humano como um todo, que mesmo a guerra, ela tem que ter uma ética, você tem que ter um procedimento antes de dar combate, antes de iniciar combate, você tem que dar chance ao inimigo de se render a você. Isso se chama amor do Eterno pelo ser humano. Isso aí é inexplicável, como o Eterno, que é tudo, que é tão grande, que é incompreensível para a mente humana. Ele se preocupa tanto com o ser. Nós somos muito pequenos, nós somos minúsculos, principalmente em relação ao Eterno. Mas ainda assim ele se preocupa. Você vê que coisa inexplicável. São mistérios que eu não consigo entender, nem o ser humano consegue entender. Só aceitar. Aí eu aceito. Zait, existem outras questões, que será tratado nesse Shabat. Isso e muitas outras coisas será comentada aí pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. לך דודי, לי כלכלה